Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Daremos início hoje à apostila 4, setor A, aula 25. Transmissão do movimento circular, acoplamento de polias e de engrenagens. Pessoal, observe sempre que o nosso setor A está tratando mais da parte de mecânica, né? E nós fechamos agora o setor B, finalizando aí uma parte de calor, perfeito? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vou subir aqui a página para nós acompanharmos a aula de hoje. Pessoal, algumas aulas anteriores falei sobre movimento circular, né? Então, objetos que executam movimentos circulares possuem uma propriedade denominada frequência, né? Falei bastante disso. A frequência indica o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Então, nós utilizamos uma unidade de medida para frequência, que é o RPM ou Hertz. Perfeito? Também falei do período, que o período é o tempo necessário para uma volta completa e a sua unidade é o segundo. Falamos bastante de velocidade angular e velocidade angular e velocidade escalar, tá bom, pessoal? Então, dúvidas, dá uma relembradinha lá, perfeito? Bom, pessoal, veja que nessa aula nós vamos falar sobre polias, né? E as polias, elas utilizam correias ou correntes para transmitir o movimento de um eixo para o outro. Vamos analisar o caso em que duas polias de aros diferentes, que é o caso que está aí na apostila, né, são ligadas por uma correia de borracha inelástica. Desprezando o escorregamento que pode ocorrer entre os corpos, né, então nós temos aí uma polia de raio A e de raio B. Se não ocorre o escorregamento e a polia é inelástica, então todos os pontos da correia e da periferia das polias têm a mesma velocidade escalar. Pessoal, anotem isso aí, pessoal. Ou grifem aí na apostila. Tá vendo o que ele tá falando aqui embaixo, ó? Vou colocar aqui, ó. A velocidade escalar entre elas são iguais, tá? Então, ou seja, independe de uma ser maior que a outra. Perfeito, pessoal? Bom, portanto, as velocidades angulares agora são inversamente proporcionais aos respectivos raios, tá? Então, essa proporcionalidade inversa em relação aos raios também vale para a frequência. É o que está escrito aqui em cima agora, pessoal, ó. A maior polia gira mais lentamente, tá? Então, ou seja, a velocidade angular de A maior que a de B. Frequência de A maior que a de B. Perfeito? Em relação às velocidades angulares, né? Então, velocidade angular de A vezes raio de A, velocidade angular de B vezes raio de B. Perfeito, pessoal? Vou tirar aqui as anotações para nós subirmos aqui mais um pouquinho a nossa apostila. Acoplamento de engrenagens por dentes de contato. Pessoal, importante ressaltar a direção e o sentido. Por que eu falo isso? Ó, observe, vou subir aqui só mais um pouquinho, que as polias, elas vão girar as duas para o mesmo sentido. Agora, a engrenagem, né, eu vou ter uma girando em sentido horário e outra girando em sentido anti-horário. Pessoal, muitos exercícios de vestibular caem em perguntas como essa, tá? Então, lembre, se tá ligado por correias, ambas vão girar no mesmo sentido. Se estão ligados por engrenagens, né, que são esses dentes de contatos, giram sentidos contrários. Perfeito? Então, vou subir aqui novamente. As engrenagens também têm ampla aplicação, principalmente na mecânica, né? Basicamente, elas são um disco dentados que podem ser feitos de diversos metais ou ligas resistentes, né? Ou de plástico, né? Por exemplo, nós temos em relógios, no carro, câmbio, motor. Por meio da combinação de engrenagens de diferentes características, é possível transmitir movimento e ampliar ou reduzir forças,
tá? Pessoal, anote isso aí ao lado, que as engrenagens elas podem ampliar ou reduzir forças, perfeito? Nesse caso, é possível dispensar correias ou polias, fazendo a transmissão diretamente pelo contato entre as engrenagens, que são os dentinhos, né, que possibilita. Para um acoplamento formado por uma engrenagem de raio, né, e N dentes, e outra engrenagem de raio aí maior e número de dentes diferentes, tô falando isso porque nós aqui na apostila temos de 2 tamanhos, tá, pessoal? Nós podemos utilizar a relação raio, número de dentes, né? As engrenagens possuem algumas vantagens sobre outros sistemas, né? Quando se utiliza o funcionamento por meio de contato, evita deslizamento, fazendo com que os eixos ligados sejam sincronizados, tornam possíveis determinar relações de marchas exatas, são feitas de tal maneira que possa trabalhar mesmo que haja imperfeição no diâmetro, né? Ou seja, o diâmetro é independente, tá? E as bicicletas com câmbio funcionam como um conjunto de discos dentado, acionado por uma corrente de aço, né? Conforme mudamos a combinação entre eles, conseguimos mais força ou maior velocidade. Perfeito, pessoal? E finalizando aí, acoplamento de engrenagens ou polia por um eixo comum. Ou seja, pessoal, as polias, elas vão girar no mesmo sentido, como eu já havia dito, né? Elas giram juntas e possuem a mesma frequência angular. As velocidades vai ser referente, né? Velocidade de A maior que de B, isso é diretamente proporcional ao raio, né? Em relação entre as velocidades escalares, nós vamos fazer velocidade de uma sobre o raio, velocidade de outra sobre o seu respectivo raio. Perfeito? Pessoal, o que é mais cobrado em vestibular? A parte de polia com a correia e engrenagem com os dentinhos entre si, tá? Muito importante lembrar a direção e o sentido, que é isso que sempre acaba pegando vocês. Eles vão fazer uma associação lá e às vezes vão perguntar que direção, que sentido que tá essa. É importante sempre lembrar isso. Perfeito? Pessoal, dúvidas? Mandem para nós.